Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Eu sempre transmito de forma antecipada nos meus endereços a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana após pesquisa em fontes fidedignas. Acesse @Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, Facebook Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia de 18 de janeiro de 2024, quinta-feira da segunda semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. Olha o verde, né? Aqui tem a fitinha verde, a gravatinha borboleta verde, para simbolizar. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada: que toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome, ó Altíssimo. É o Salmo 65, versículo 4. Vamos agora à coleta. Rezemos. Coloque suas intenções nessa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas de vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Versículos do 6º ao 9º, capítulo 19, versículos do 1º ao 7º. Naqueles dias, quando Davi voltou depois de ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e símbalos. E enquanto dançavam, diziam em coro: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito encolerizado com isto e não gostou nada da canção, dizendo: a Davi deram 10.000 e a mim somente 1.000. Que lhe falta ainda senão a realeza? E a partir daquele dia não olhou mais para Davi com bons olhos. Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos sobre a sua intenção de matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, amava profundamente Davi e preveniu-o a respeito disso, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, toma cuidado, amanhã de manhã, e fica oculto em seu esconderijo. Eu mesmo sairei em companhia de meu pai no campo, onde estiveres, e lhe falarei de ti, para ver o que ele diz, e depois te avisarei de tudo que eu souber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e acrescentou: não faças mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida matando o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a todo o Israel. Tu mesmo foste testemunha e te alegraste. Por que então pecarias derramando sangue inocente e mandando matar Davi sem motivo? Saul, ouvindo isto e aplacado com as razões de Jonatas, jurou: pela vida do Senhor ele não será morto. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo isto. Levou-o em seguida a Saul para que ele retomasse o seu lugar como antes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, ao Salmo 56, aliás 56, versículos do 2º ao 3º, 9º ao 10º, 11 ao 13, refrão 5º BC. É o Senhor retificando. É no Senhor que eu confio e nada temo. Repitamos: é no Senhor que eu confio e nada temo.
Tende pena e compaixão de mim, ó Deus, pois há tantos que me calcam sob os pés, e agressores me oprimem todo dia. Meus inimigos de contínuo me espezinham, são numerosos os que lutam contra mim. É no Senhor que eu confio e nada temo. Do meu exílio registrastes cada passo, em vosso odre recolhestes cada lágrima e anotastes tudo isso em vosso livro. Meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza, o Senhor está comigo. É no Senhor que eu confio e nada temo. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz e vos oferto um sacrifício de louvor. É no Senhor que eu confio e nada temo. Repetamos! É no Senhor que eu confio e nada temo. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A aclamação é com um trecho da segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10, e o Evangelho é de Marcos, capítulo 3, versículos do 7 ao 12. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini e depois teremos outras reflexões também. E-mail do Santini, santini@novalianca.com.br, santini@novalianca.com.br. Grande multidão o seguia, é o título do comentário, baseado em Marcos 3, versículos do 7 ao 12. Já ouvi queixas a respeito do rebanho. Pastores insatisfeitos com o acanhamento de sua paróquia, com a má qualidade de seus paroquianos, ansiosos por um auditório mais seleto, mais refinado, diante do qual exibir seus conhecimentos. Jesus não era assim. O ministério de Jesus de Nazaré está voltado para a multidão, aquela mesma turba que ele via como ovelhas sem pastor, conforme Mateus capítulo 9, versículo 36, e lhe causava um frio na barriga, no texto grego splagnist, ao ver as suas misérias e seu abandono pelas autoridades religiosas. Então Jesus sentia compaixão desse abandono das autoridades daquele tempo.
Jesus se misturava ao povo, ao alcance da mão, chegando ao extremo de subir em uma barquinha de pesca, conforme Marcos 3, versículo 9, para se fazer ver e ouvir. Jesus pregava envolvido por todas as debilidades humanas. Em sua direção movia-se uma correnteza humana formada por cegos e paralíticos, gente ferida, perturbada, sem excluir dementes e possessos. E diante desse dramático cenário, o que faz o mestre? Ele cura, toca o leproso, esfrega sua saliva nos ouvidos do surdo, faz contato. Contato. Não se afasta, não usa intermediários, não atende pela TV. Estes atos de poder, observa Herbert Rausch, são a manifestação visível, o sinal da boa nova que ele prega. Eles são, no meio do mundo e entre o povo, cruelmente marcado pelos sinais da desordem, do desequilíbrio, da doença e da morte, atacado de todas as maneiras pelas potências demoníacas a serviço do príncipe deste mundo, os relâmpagos anunciadores da vinda do reino, do qual ele é rei. Dentro deste panorama, voltado para os mais pobres e mais fracos, o aprendiz de carpinteiro só podia fazer o que ele fez. Chamaram com seus auxiliares uns tipos do mesmo quilate, 4 pescadores, 2 guerrilheiros zelotas, um publicano, gente que não teria orgulhos diante do cheiro da multidão. Os doutores podem não gostar, mas a evidência está aí. A igreja de Jesus é uma igreja de pobres. Se os ricos aparecem, vão ficar menos ricos, pois a pobreza é magnética, atrai irresistivelmente. A loucura é exatamente o oposto, pensar no evangelho como ferramenta de ganhar dinheiro. Ainda hoje a maioria das vocações brota em famílias pobres ou remediadas. Famílias ricas têm dificuldade em consagrar seus filhos à missão de Jesus Cristo e o mestre repete: bem-aventurados os pobres. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Todos que tocaram ficaram curados. Mateus 14, versículo 36b. Olha a reflexão do livro Igreja em Oração, nossa missa de cada dia. Vejamos o que diz aqui. Jesus em toda a sua vida é aquele que realiza a vontade do Pai e nos dá as condições para também fazermos isso. Jesus tornou-se um centro de atração, para onde ele se encontra, as pessoas afluem, vindas de diversas regiões, tanto as dos judeus, Galileia, Judéia, Jerusalém, Idumeia, além Jordão, como também dos pagãos, Tiro, Sidônia, conforme o versículo 7 seguinte do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos do 7 ao 12. Sabem que irão encontrar nele palavras de vida eterna, João capítulo 6, versículo 68. E a cura para suas enfermidades da alma e do corpo, versículo 10. Os espíritos maus, demônios, quando viam, caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus, Marcos 3, versículo 11. Os demônios sabem quem é Jesus, mas estremecem na presença dele, conforme a carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Pois temem a ira de Deus. Jesus, diante desta confissão da sua identidade, os repreende para não dizerem quem ele era. Marcos 3, versículo 12. Tal atitude de Jesus significa que ele não deseja que a compreensão da sua identidade seja deturpada. Ele quer que os discípulos e as multidões o reconheçam como o Cristo, o Messias, segundo o plano de Deus, ou seja, o servo sofredor, conforme está em Isaías 52, versículos de 13 até o 12 do capítulo 53. Ou então o Cordeiro de Deus, João capítulo 1, versículo 36, que se imola para nos salvar de nossos pecados.
Mateus 1, versículo 21. Assim, tal segredo sobre a sua identidade é um modo de Jesus evitar que o vejam como um curandeiro, milagreiro, que veio para resolver os problemas imediatos das pessoas. Temos mais reflexões, vamos lá, do livro Deus Conosco, de janeiro de 2023. A multidão procura Jesus, tem sede de sua palavra. O fato de Jesus se colocar sobre o mar significa que ele tem todo o poder sobre o mar e nenhuma força é capaz de vencê-lo. Jesus é o templo verdadeiro, onde todos os sofredores e a humanidade inteira encontram abrigo. Ele é o Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Era grande o aperto em volta de Jesus. Por isso, deixou a cidade e foi para a beira do lago, mas não bastou. Foi preciso providenciar uma barca que estivesse à sua disposição para poder falar sem ser atropelado pelo povo. Sem dúvida, a multidão era atraída pelos milagres, mas também pelo encanto de Jesus e de suas palavras e pela graça divina que agia no interior dos corações. Quando há coerência e fidelidade, há adesão do povo. Temos mais uma reflexão. Quanto mais reflexão, melhor, né? Vocês veem que são reflexões diferentes. Cada um tem seu modo, sua linha de pensamento para interpretar textos. Vejamos o livro Palavra e Vida 2013. Que sabia a respeito de Jesus aquela multidão? Possivelmente não muito. Que ele era de Nazaré, filho de um carpinteiro, e talvez um pouco mais. Mas sabiam de algo muito interessante, que ele curava os doentes, que dava palavras de encorajamento aos necessitados. Isso era muito, pois eram tempos difíceis. Para falar a verdade, a vida tem sido dura para a maioria dos homens e mulheres ao longo da história da humanidade. O melhor de tudo é que em Jesus, Deus se deixou encontrar pelos pobres. E esses não foram desamparados. Vamos agora aos santos do dia, porque os santos seguiram o que Jesus mandou e nós também devemos tê-los como espelho. Santo do dia 18 de janeiro. Beato André de Preschiera Grego. Presbítero, faleceu em 1485. Foi religioso dominicano, que percorreu a pé durante muito tempo toda a região dos Alpes italianos, vivendo junto aos pobres e pregando a doutrina católica. Santa do dia 18 de janeiro, Santa Beatriz d'Este, religiosa, do ano 1262. Após a morte do marido, retirou-se ao mosteiro beneditino de Santo Estevão, em Ferrara, na Itália, que havia sido fundado por ela mesma. Santa do dia 18 de janeiro, Santa Margarida Virgem, faleceu em 1270, filha do rei Bela IV da Hungria, consagrou-se ao Senhor como religiosa dominicana aos 12 anos de idade. Santa do dia 18 de janeiro, Santa Prisca, fundadora da igreja homônima no Aventino. Segundo uma antiga tradição, Prisca teria sido batizada aos 13 anos por São Pedro, e como diz seu nome romano, teria sido a primeira mulher do Ocidente a dar testemunho com o martírio da sua fé em Cristo. A proto-mártir romana teria sido decapitada em meados do primeiro século. Santa do dia 18 de janeiro, Beata Cristina Ciccarelli, virgem, faleceu em 1543, priora do convento agostiniano de L'Aquila, Itália, favorecida com visões, êxtases e o dom de milagres. Santa do dia 18 de janeiro, Beata Regina Brockmann,
Foi virgem e faleceu em 1613. Fundou em Braniewo, na Polônia, a Congregação das Irmãs de Santa Catarina. Santa do dia 18 de janeiro, Beata Maria Teresa Fasci, virgem, faleceu em 1947, abadesa do mosteiro agostiniano de Cássia, na Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem o seu canal no YouTube onde responde as nossas dúvidas, disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, porque é o nosso Pai. E é o melhor Pai, o Pai do céu. E agora do aramaico eu clamo, dialeto de Jesus, o aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele voltará e será o juízo final. Quem se salva é por conta própria. Jesus já nos salvou na cruz, ao ressuscitar e ao ascender ao céu. Agora, estamos salvos para a vida eterna se reconhecermos esse ato, se acreditarmos nesse ato, se crermos nele, o Deus humanado que como Cordeiro Santo deu a vida por nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.